Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Vamos falar agora do nosso querido Sérgio Moro, ele que deu uma entrevista, falou sobre o projeto anticrime e prometeu acabar com a impunidade, ou pelo menos lutar contra isso, né? Se inscreve no canal, aperte nas notificações, dá aquele like, aquele já bacana. Hoje é 17 de abril de 2019, vamos à matéria. Moro, governo vai liderar projeto para mudar tradição da impunidade, né? Acabar com esse negócio de gente, né, enfim, pronta e fica tudo por aí de boa, né? Bom, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o governo tem que assumir a liderança de um projeto de mudança da tradição da impunidade e da corrupção. Em entrevista ao programa Impressões, da TV Brasil, que estreou na terça-feira, 16, Moro afirmou que o projeto anticrime encaminhado para o Congresso Nacional é um passo necessário nesse sentido. A lei serve para proteger o vulnerável, mas também para responsabilizar o poderoso. Isso é algo que não tínhamos. Temos que consolidar os avanços da Operação Lava Jato, como a execução da pena, depois da condenação em segunda instância. O governo tem que ser uma liderança nesse projeto de mudanças e pretende fazer junto com o Congresso Nacional, acrescentou Moro. O ex-juiz que comandou a Lava Jato antes de assumir a pasta da Justiça disse que o governo tem a responsabilidade primária de dar essa resposta para a sociedade. O governo pretende fazer isso junto com o Congresso, completou. Apesar de admitir que parlamentares possam optar por deliberar sobre o projeto ao longo de todo este ano, o ministro acredita que a aprovação do texto possa ser mais célere ainda, com modificações propostas pelo Congresso. Diante desses escândalos de corrupção, é preciso aprovar leis que enfrentem o problema, não só de corrupção, mas também de crime organizado e do crime violento, afirmou. Na conversa com a jornalista Rosiane Kennedy, o ministro disse que, no Executivo, tem exigências de mais iniciativas e coordenação, diferentemente do que viveu ao longo dos mais de 20 anos como juiz. No comando da pasta, além do projeto anticrime, Moro tem comandado o planejamento de um projeto piloto que será implementado em 5 cidades a partir do segundo semestre. Então a União terá uma atuação maior no enfrentamento ao crime nestes locais, convergindo ações e políticas públicas. A ideia é aliar policiamento ostensivo no que se refere tanto à Força Nacional como às polícias estaduais. Concentrarmos esforços de polícia judiciária para investigar gangues responsáveis por crimes violentos e, por outro lado, buscarmos a convergência com políticas locais, explicou. Bom, tá aqui nosso querido Sérgio Moro, né, fazendo a parte dele. Gente, eu apoio o projeto anticrime do Sérgio Moro, inclusive eu pus aí, né, quando saiu aquele fake news, dizendo que 60% era contra, eu fiz um pequeno questionamento se quem era a favor e quem era contra, colocar seus comentários. E pelo que eu vi, ninguém foi contra o projeto, né? Ninguém foi contra o projeto. O projeto anticrime do Sérgio Moro. Todo mundo foi a favor desse projeto. Então, é um anseio da sociedade, né? O Brasil inteiro está preocupado com isso, está esperando por isso. Nós aguardamos isso há muitos anos. Nós esperamos isso do governo Lula, nós esperamos isso do governo Dilma, nós esperamos isso do governo Temer e não tivemos. O Brasil mergulhou a cada dia que... mergulha, né, ainda, a cada dia que passa, numa crise violenta sem tamanho. A impunidade no Brasil tem crescido de formas alarmantes, assustadora, né? Ao ponto do brasileiro temer, até para ir trabalhar, o cara sabe que vai trabalhar, o cara só não sabe se chega ou se volta do trabalho. Porque a criminalidade hoje está de um jeito que está sem controle. Você é assaltado dentro do ônibus, você é assaltado na calçada, você é assaltado dentro de casa, você é assaltado no seu carro, no farol, você é assaltado no seu trabalho, você é assaltado no posto de gasolina, você é assaltado até na frente de uma delegacia, hoje em dia está assim. Porque houve um desaparelhamento das nossas polícias civis e militares, né?
Você quer ver uma coisa? De vez em quando a gente escuta aí estudantes, né, que são doutrinados pela esquerda com gritos de ordem: abaixo a polícia militar, né, abaixo a polícia civil. Por quê? Porque esse interesse, esse é o interesse da esquerda, né? Desmoralizar as instituições de segurança. E fizeram isso ao longo dos anos que estiveram no poder. Não puderam fazer isso de uma vez só, mas aos poucos foram desconstruindo. Você vê, houveram projetos diversas vezes, houveram projetos para unificar as polícias civis e militar, houveram projetos para acabar com a polícia militar e civil, institucionalizar uma polícia só, né? E aí nós íamos virar mais ou menos uma Cuba, uma Venezuela, uma Guatemala, uma Nicarágua, por aí, né? Quer dizer, vocês verem que tudo que os governos anteriores fizeram foram denegrir a imagem daqueles que traziam a segurança. Sem contar que amarrou as mãos dos policiais, né? Você sabe, você quer ver uma coisa? Antes a gente sabia disso, né? Acho que só as pessoas mais antigas sabem disso, né? Havia um tipo de prisão chamada prisão cidadã, que é um cidadão comum, né? Em um determinado momento ele pode ir lá e dar voz de prisão a um cara, a voz de prisão a um cara que está cometendo um assalto, um estupro, qualquer coisa. Antigamente se via muito essa ação, quer dizer, não muito assim, nossa, como, né? Toda hora um cidadão prendendo outro, não. Mas haviam volta e meia circunstâncias onde a gente viu uma pessoa usando dessa prerrogativa para prender um bandido, para prender um assaltante, um criminoso, né? Eu já cheguei a presenciar isso 2 vezes. Em São Paulo, o cara, taxista, parou o táxi, né? E a moça desceu, pagou o taxista descer. Na hora que ela desceu do carro, o taxista também desceu, né? Pra, acho que comprar alguma coisa, não sei. Na hora que acho que o bandido não esperava. E na hora que ela deu as costas, o cara puxou a bolsa dela e se virou pro lado contrário para correr. Só que o lado contrário era justamente o lado que estava o taxista. E na hora que ele virou para correr, ele deu de cara com o taxista. O taxista segurou ele, jogou ele no chão e deu a voz de prisão. Então vou usar da autoridade. E não lembro agora qual é o artigo, mas eu lembro que ele citou o artigo, né? Citou, não tô lembrando qual é o artigo agora, mas ele citou o artigo e deu a voz de prisão ao cidadão do cara. A polícia chegou, né? Chamaram a polícia chegou, pegou o cara e levou para a delegacia o bandido. E o cara que fez a prisão simplesmente continuou a vida normal. Nós não vemos mais isso. Por quê? Porque hoje em dia acabou os valores, as coisas mudaram. Hoje o brasileiro tem medo, morre de medo, e tem que ter medo mesmo, porque antes o cidadão, entre aspas, ele estava de igual para igual, porque antes o cidadão podia portar uma arma, ter uma arma para se defender. Então ele praticamente estava de igual a igual com o elemento. Tanto o cidadão tinha um pouco de receio para encarar um bandido, como o bandido tinha um certo receio para encarar o policial, o cidadão de bem, porque ele sabia que o cara podia estar armado e, né, reagir. Hoje, qual foi a política que nós ouvimos durante muitos anos? Se um bandido te assaltar, não reaja, não reaja, não reaja, não reaja e não reaja. Ou seja um cordeirinho, seja assaltado, seja roubado, seja manipulado, fique calado, boca pio. O bandido tem direito, você não. É isso que durante quase 20 anos nós vivemos. Essa é a fala durante quase 20 anos nós temos vivido. Quer dizer, lá se vai o artigo, eu não estou lembrando qual é o artigo, rapaz, agora. Mas lá se vai esse artigo da Constituição, se me for na memória, que lhe dá o direito de prender o bandido. Quer dizer, você não pode mais prender o bandido, porque se você prender um bandido hoje, usar esse artigo, esse artigo que lhe dá esse direito, é capaz de você quem ser incriminado. Assim como o policial, para vocês verem como é engraçada a nossa sociedade esquerdista, né? Eu estava vendo uma matéria, quer dizer, o Sérgio Moro tá dando aí excludente de ilicitude, né, para o policial agir. A esquerda, como é que eles descrevem o excludente de ilicitude? Descrevem como se o policial fosse andar armado, olhou feio pra mim, o policial tá andando, aquele cara olhou feio pra mim, solta a sirene, bota pra fora, pá, derruba o cara, pronto. É mais ou menos isso que a esquerda coloca como se fosse, e na verdade não é. Excludente de ilicitude é quando o policial age em um momento de risco. A pessoa que está do outro lado, cara, o elemento marginal, safado, miserável, enfim, né, tá armado e tá colocando em risco a vida das pessoas.
O cara pode matar alguém, pode ferir alguém. O cara não tá só assaltando, porque às vezes o cara tá assaltando, mas não tá oferecendo perigo a ninguém. Então, nesse caso, o policial não vai poder atirar no cara. Ele vai dar voz de prisão, ele vai falar, o cara, enfim, o que vai determinar é a reação do bandido colocar ou não em risco alguém. E é aí que o policial vai ter autonomia para usar ou não a arma. Mas aí os caras colocam isso como se o policial fosse, olhou, aquele cara tem cara de bandido, dá um tiro nele e derruba, pronto. E não é assim, gente. O que a esquerda quer é que nós continuemos vulneráveis. E o nosso ministro Sérgio Moro, ele não quer isso. A sociedade tem clamado por uma coisa chamada justiça. Uma coisa chamada punição para criminosos. E é o que nós menos temos visto no Brasil, justiça e punição. Nós temos visto injustiça e impunidade. Tá aí, né? Eu fico horrorizado quando eu leio matérias de deputados que de dia estão no Congresso, lá na Assembleia Legislativa dos seus respectivos estados, como no Rio de Janeiro, por exemplo. E à noite o cara tá lá de boa na cadeia. Quer dizer, chega a ser um absurdo. Mas, infelizmente, é o nosso sistema que traz essa impunidade e privilégios a eles, né? Infelizmente, esse é um fato. Essas saidinhas que nós vemos, bandidos que saem nunca mais voltam, ou que saem, cometem crime e depois são presos de novo. Então você vê, gente, o Brasil precisa de uma mudança nas suas leis. E o presidente, o ministro Sérgio Moro, ele foi convocado para isso, atendendo um anseio da população. Lutar contra isso é lutar contra o desejo do povo. Eu não entendo como é que a esquerda não percebe isso, não percebeu isso. Que eles ficam lutando contra, falando em abuso de autoridade, autoritarismo e blá, 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 blá. Falar que vai aumentar a violência, falar que vai aumentar as mortes por arma de fogo. Fala sério, né, gente? Pra vocês verem, ó, como eles são absurdos. Né? No tempo que o gás aumentou aí culparam, né? Começaram a culpar porque o pessoal está começando a se queimar nos fogos de lenha, tiveram mais acidentes depois que o gás aumentou, o povo não pode comprar, então agora com fogo a lenha, e teve mais acidente no fogo de carvão e não sei o que as pessoas... Quer dizer, até isso colocam na conta. Eu fico me perguntando como é que a humanidade sobreviveu durante 2000 anos, porque o fogão a gás, ele não é tão velho não, gente. Eu acho que o fogão a gás, eu acho que não tem 200 anos. Acho que não tem 200 anos não, né? Fogão a gás, acho que não tem 100 anos o fogão a gás. Eu fico me perguntando como é que a sociedade sobreviveu no fogo a lenha até agora, né? De repente o PT, principalmente aqueles jovens que tinha essa ladainha, né? Dizendo que o povo estava se queimando e era culpa do governo, porque o gás estava... É cada uma que a gente ouve que dá 10, né? Mas enfim, a sociedade hoje precisa disso que Sérgio Moro está propondo. Punição. Punição para os poderosos, que é uma coisa que no governo PT não tinha de jeito nenhum. De maneira alguma, né? Vocês lembram do Lula lá, como é o nome do Zé Dirceu lá, sendo enquadrado lá e... Não, eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não tô sabendo, não. É meu amigo topado ali é gente finíssima. Ali bajula minha barba que nem aquele não tem não. E o cara tá aí, investigado, cheio de processo, condenado. O próprio Lula tá aí, né? Então, criou-se criou-se como é que chama, gente? Me fugiu o nome, né? Mas criou-se a ideologia da impunidade no Brasil, né? Infelizmente. E tá na hora da gente mudar isso. Então, Sérgio Moro tá mais do que certo, tá mais do que correto. Tem que apresentar leis mais duras. Nada de negócio de branda, de direitos humanos para o cidadão. Cana, cadeia, chilindró, grades, roupinha listrada, né? Ou vermelhinha, cor de abóbora, sei lá, para bandido. Cidadão de bem é quem tem direitos. Bandido é cana para eles. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.